Você já se perguntou se a razão realmente nos protege? Ou se ela apenas nos dá um brinquedo brilhante para não olharmos diretamente para o abismo? Émile Cioran, o filósofo do desencanto, e David Hume, o mestre do ceticismo, viveram em séculos diferentes, mas talvez tenham conversado, ainda que só na nossa imaginação, sobre essa pergunta. Cioran, mergulhado no vazio e na náusea de existir, acreditava que a lucidez era uma maldição. Hume, por outro lado, via a razão como limitada, imperfeita, incapaz de guiar sozinha a vida humana. Para ele, somos muito mais movidos por hábitos, paixões e ilusões do que gostaríamos de admitir. Hoje, cercados por tecnologia, métricas e dados, nos orgulhamos de sermos seres racionais. Mas será que a razão é mesmo uma lâmpada que ilumina o caminho? Ou apenas uma cortina que esconde o precipício? Ao colocar Cioran e Hume frente a frente, não apenas comparamos duas visões de mundo, mas tocamos numa ferida que todos carregamos, a de que talvez, no fundo, não saibamos lidar com a verdade nua da vida. Se essa conversa imaginária entre dois gigantes do pensamento puder fazer você ver o mundo, e a si mesmo, de forma mais crua, mais honesta, então já terá valido a pena. Se isso mexer com você, se fizer o silêncio da sua mente parecer mais intenso, considere apoiar este canal. Afinal, é assim que continuamos a explorar perguntas que poucos ousam fazer. Imagine-se caminhando por uma estrada silenciosa, onde cada pensamento é como uma pedra que você carrega. Cioran nos lembra que, muitas vezes, essas pedras não nos fortalecem. Elas nos esmagam lentamente. Para ele, a lucidez é um fardo. Enxergar o mundo com clareza não nos liberta, mas nos deixa frente a frente com o absurdo, com a futilidade de tudo. Hume, de seu lado, observa e sorri com uma espécie de ironia contida. Ele nos diz que a razão é uma ferramenta limitada e que somos, na essência, criaturas guiadas por hábitos, emoções e instintos. Não podemos confiar cegamente em nossa mente racional, porque ela jamais captará a totalidade da experiência humana. Hoje, vivemos em um mundo saturado de informações, onde decisões e opiniões se transformam em números e gráficos. Nessa modernidade, somos constantemente levados a crer que a razão pode nos salvar. Planilhas, algoritmos e análises nos prometem segurança. Mas será que, assim como Cioran alertava, não estamos apenas construindo pequenas barreiras para não encarar o vazio que insiste em nos rondar? E será que, como Hume nos lembraria, nossa confiança na racionalidade não é apenas um hábito que acalma nossa ansiedade, sem realmente transformar nossa compreensão da vida? Pensar sobre isso é doloroso, mas também é um convite. Convida-nos a sentir, de maneira profunda e desconfortável, a diferença entre o que sabemos, o que imaginamos que sabemos, e aquilo que simplesmente não podemos controlar. Cioran nos força a reconhecer a fragilidade de nossos desejos e expectativas, enquanto Hume nos sussurra que talvez nunca tenhamos realmente o controle que pensamos possuir. Entre esses dois extremos, nos vemos, pequenos, humanos, incapazes de escapar do paradoxo de nossa própria consciência. Pense na sensação de acordar em um mundo que não oferece respostas claras, apenas sinais e ecos de perguntas antigas. Cioran nos lembra que a vida é essencialmente dolorosa e que a razão muitas vezes amplifica essa dor, porque nos obriga a enxergar o vazio onde antes havia distração. Hume, com seu olhar cético, diria que a razão nunca foi projetada para nos confortar. Ela apenas tenta organizar percepções fragmentadas e nos dá a ilusão de controle. Assim, caminhar entre esses dois pensamentos é como andar numa ponte suspensa. De um lado, o abismo do desespero absoluto. Do outro, a frágil segurança de nossas construções mentais, sempre provisórias, sempre incompletas. No mundo moderno, isso se manifesta de forma quase invisível. Cada notificação, cada dado, cada análise que consumimos promete clareza,
mas muitas vezes nos distrai do único fato que realmente importa: a impermanência de tudo, o desconhecido que nos cerca e nos atravessa. Cioran nos confrontaria com a inutilidade de muitos de nossos esforços. Hume nos lembraria que, mesmo que tentemos ser racionais, nossas ações são guiadas por paixões, pelo medo, pelo desejo de pertencimento. A razão, então, não nos protege tanto quanto nos engana com a sensação de controle. E no silêncio dessa percepção, sentimos um eco familiar, aquela inquietação que nos acompanha desde sempre. É a consciência de que, por mais que estudemos, planejemos ou analisemos, a vida não nos dá garantias. Hume e Cioran, cada um à sua maneira, nos convidam a encarar esse fato. Nos lembram de que a lucidez e a razão não são escudos mágicos. Elas são lentes, capazes de ampliar a beleza e a dor, mas jamais de nos salvar do abismo que jaz dentro de nós. Há algo de inquietante em perceber que, por mais que tentemos organizar a vida, ela continua a escapar. Cioran nos lembraria que cada tentativa de entendimento é, em si mesma, um gesto de desespero. A busca por sentido não nos leva à luz, mas nos coloca diante do espelho do nada. Hume, por outro lado, sugeriria que esse esforço racional é natural, uma extensão de nossos hábitos e paixões, mas que jamais nos proporcionará certezas absolutas. A razão, assim, se torna uma espécie de companhia ilusória. Parece nos guiar, mas frequentemente apenas nos entretém enquanto o vazio nos observa. Vivemos em um tempo saturado de informações, opiniões e estratégias de vida. Cada escolha parece exigir uma fundamentação lógica. Cada passo precisa ser calculado. No entanto, essa obsessão pelo racional muitas vezes nos afasta do essencial: sentir, experimentar e aceitar a fragilidade de nossa existência. Cioran questiona se essa racionalidade não é, na verdade, uma máscara que usamos para não confrontar o desamparo que nos habita. Hume reforça a ideia de que confiar apenas na razão é ignorar a força de nossas emoções, que moldam nosso comportamento muito mais do que gostaríamos de admitir. E nesse contraste, somos convidados a observar nossas próprias contradições. Queremos clareza, mas tememos o que ela revela. Desejamos segurança, mas somos movidos pelo instinto. Cioran nos força a sentir a profundidade do abismo. Hume nos lembra que a razão jamais será um escudo completo. Entre essas vozes aprendemos que a vida é menos sobre certezas e mais sobre a coragem de encarar o que não pode ser explicado. É nesse espaço incerto que reside a autenticidade de nossa experiência, desconfortável, profunda e de alguma forma libertadora. Existe um silêncio que nos acompanha, mesmo nos momentos mais cheios de barulho. Cioran nos lembra que esse silêncio não é apenas ausência de som, mas presença do nada. Uma sensação de que tudo é transitório, efêmero, e que nossas certezas são frágeis construções. Hume, com sua abordagem cética, observa que nossa mente busca padrões, causas e explicações, mesmo quando a realidade não as oferece. A razão, portanto, aparece como uma tentativa de domesticar o indomável, de dar sentido a algo que, por natureza, é incompreensível. No mundo contemporâneo, esse dilema se manifesta em nossas obsessões por controle. Planejamos, monitoramos, analisamos cada detalhe da vida, tentando blindar-nos contra incertezas inevitáveis. Mas Cioran nos confronta com a verdade crua. Nenhuma planilha, nenhuma estratégia, nenhuma reflexão profunda conseguirá nos libertar do desassossego que habita nossa consciência. Hume reforça a ideia de que, por mais que tentemos racionalizar, nossas escolhas são muitas vezes impulsionadas por emoções e instintos que não se submetem à lógica. O resultado é um paradoxo. A razão nos dá ferramentas, mas nunca a proteção completa. Entre essas perspectivas, percebemos que o verdadeiro aprendizado talvez não esteja em acumular certezas, mas em aceitar a instabilidade da existência. Cioran nos incita a abraçar a consciência do vazio,
a sentir o peso da lucidez sem buscar consolo imediato. Hume nos lembra que a razão é limitada e que isso não nos torna incapazes, apenas humanos. E é nesse reconhecimento do abismo, da limitação, da própria natureza falível, que podemos encontrar um tipo de liberdade inesperada. Não a liberdade de controlar tudo, mas a liberdade de existir plenamente, mesmo diante da incerteza. Às vezes, a sensação de vazio se manifesta de forma quase física, como se estivéssemos diante de um abismo silencioso que nos observa. Cioran nos alerta que a razão, por mais que tentemos empregá-la, não nos livra dessa percepção. Ela apenas nos mostra a extensão do desamparo. Hume, por sua vez, argumentaria que a razão é uma ferramenta, não um guia absoluto. Somos guiados por hábitos, paixões e emoções que a lógica jamais conseguirá dominar por completo. Assim, razão e desespero coexistem. A primeira oferece clareza momentânea, a segunda insiste em lembrar que nada é permanente. No cotidiano moderno, isso se reflete em nossas vidas hiperplanejadas. Planejamos cada passo, estudamos cada decisão, tentamos prever o imprevisível. Mas, como Cioran apontaria, essas tentativas de racionalização muitas vezes nos afastam da experiência genuína da vida. Hume complementaria dizendo que a razão, embora útil, não é suficiente para nos guiar. Nossas ações são, em grande medida, movidas por desejos e medos que não se submetem a fórmulas ou argumentos lógicos. A ilusão de controle é confortável, mas frágil, e o vazio silencioso permanece. Entre essas duas visões, aprendemos algo essencial. A razão não é inimiga nem salvadora, é apenas uma lente que amplifica tanto a beleza quanto o desconforto de nossa existência. Cioran nos força a encarar o desespero sem rodeios. Hume nos lembra de que nossa racionalidade é limitada. Ao equilibrar essas duas perspectivas, começamos a compreender a profundidade do que significa estar vivo. Experimentar, sentir e refletir, mesmo quando nenhuma resposta definitiva se apresenta. É nesse espaço de tensão que encontramos autenticidade e, talvez, um tipo de paz que não depende da certeza, mas da aceitação do mistério. Há momentos em que percebemos que toda explicação lógica parece insuficiente, que toda análise racional não consegue preencher o vazio que sentimos. Cioran nos confronta com essa realidade. Compreender a vida profundamente é, muitas vezes, sentir-se mais sozinho e vulnerável. A lucidez não nos protege. Ela nos revela a fragilidade de nossos desejos e a inevitabilidade do sofrimento. Hume, por sua vez, nos lembra que a razão é limitada e que grande parte do que nos move, nossas decisões, nossas escolhas, nossos medos, emerge de hábitos e paixões que fogem à lógica. A razão, nesse contexto, é um aliado imperfeito, uma lanterna que ilumina apenas uma fração da escuridão. No mundo atual, essa tensão se manifesta de forma intensa. Somos constantemente encorajados a buscar respostas rápidas, soluções objetivas, garantias de que nossas decisões serão corretas. As redes sociais, os algoritmos, as métricas de desempenho, tudo nos empurra a confiar que a racionalidade pode nos salvar do caos. Mas Cioran nos lembra que a lucidez é, paradoxalmente, um fardo. Quanto mais entendemos, mais sentimos o peso do absurdo. Hume reforça que a razão não é capaz de nos guiar completamente. Somos essencialmente criaturas de emoção, instinto e impulso. Entre esses dois pensamentos, percebemos uma verdade desconfortável. A vida não pode ser totalmente racionalizada. O que nos resta é aprender a caminhar com o desconhecido, aceitar a fragilidade de nossas certezas e conviver com o mistério que nos envolve. Cioran e Hume, cada um à sua maneira, nos oferecem um convite: não fugir da lucidez, não ignorar o vazio, mas reconhecer que a razão é apenas uma lente, útil, limitada, e muitas vezes incapaz de nos proteger do desespero. E talvez seja nesse reconhecimento que se encontre uma liberdade sutil,
silenciosa e ao mesmo tempo profundamente humana. Existe uma inquietação constante em perceber que, por mais que raciocinemos, ainda somos vulneráveis ao inesperado. Cioran nos mostra que a vida não é feita para ser compreendida plenamente. Lucidez, longe de nos proteger, expõe a fragilidade de nossa existência. Hume, com seu ceticismo delicado, nos lembra que a razão é limitada. Ela organiza percepções, cria padrões, mas jamais alcança a totalidade da experiência humana. Entre esses dois pensamentos caminhamos na corda bamba da consciência, conscientes de que a lógica e o desespero coexistem em cada decisão, em cada instante. No contexto atual, somos pressionados a confiar na razão como escudo contra incertezas. Planos de carreira, métricas de desempenho, análises financeiras, tudo promete clareza, controle, segurança. Mas, como Cioran apontaria, a lucidez nos faz perceber o quão frágil é essa ilusão. Hume complementa: por mais que planejemos, nossas escolhas são profundamente influenciadas por emoções e hábitos que não se submetem à razão. A percepção de que estamos, de certa forma, à mercê de forças invisíveis, provoca um misto de inquietação e humildade. E é nesse espaço limítrofe entre razão e desespero que reside a beleza silenciosa da existência. Cioran nos força a encarar o vazio sem disfarces, enquanto Hume nos lembra que a racionalidade é apenas uma ferramenta, não um escudo. Ao perceber que o controle total é impossível, descobrimos uma forma de liberdade paradoxal: viver plenamente, mesmo sabendo que nossas certezas são temporárias, que a razão é parcial e que o abismo permanece. É nesse equilíbrio tênue que nos tornamos conscientes, humanos e, de certa forma, mais autênticos. E então chegamos a um ponto inevitável: a contemplação do abismo que Cioran nos mostra e a limitação da razão que Hume nos lembra. Se a razão não nos protege e a lucidez nos confronta com o vazio, como seguimos adiante? A resposta não está em fórmulas ou metodologias, mas na aceitação de que a vida é paradoxal. Somos seres capazes de reflexão profunda, de planos meticulosos, e ao mesmo tempo vulneráveis às emoções que escapam ao controle racional. Cioran nos confronta com a urgência de sentir a dor, a efemeridade e a inquietude de cada instante. Hume nos lembra que grande parte do que nos move, nossos hábitos, medos e paixões, foge à lógica, e isso é parte essencial de sermos humanos. No mundo atual, essa tensão se manifesta intensamente. Cada notificação, cada métrica, cada análise detalhada promete clareza, mas muitas vezes apenas nos distrai do vazio que habita nosso interior. O trabalho constante de racionalizar nossas vidas é uma tentativa de manter o abismo à distância. Mas Cioran nos força a reconhecer que ele nunca desaparece. Hume acrescenta que a razão organiza, mas não governa, e que grande parte de nossa experiência é moldada por forças invisíveis. A razão é apenas uma lente, que ilumina parcialmente a escuridão, sem nos proteger dela. E é nesse ponto que algo surpreendente surge: a liberdade. Não a liberdade de controlar tudo, mas a liberdade de perceber a vida tal como é, com seus paradoxos e incertezas. Ao aceitar a limitação da razão e a lucidez desconfortável, somos convidados a viver de forma mais intensa e autêntica. A vida deixa de ser um conjunto de problemas a resolver e se transforma numa experiência de presença e percepção. Cioran nos ensina a encarar o vazio. Hume nos lembra que não precisamos de certezas para agir, sentir ou amar. Ao refletir sobre isso, percebemos algo essencial para o mundo moderno. A razão, sem emoção, é insuficiente. A lucidez, sem ação, é paralisante. A experiência humana está na interseção entre percepção, emoção e reflexão. É sentir a profundidade da vida sem ilusão de controle. É reconhecer que a razão pode guiar, mas não proteger. Que o vazio pode assustar, mas também ensinar.
Ao encerrar essa jornada, surge um convite. Permita-se sentir, observar e aceitar a complexidade do ser. A razão é uma ferramenta, a lucidez é um desafio, e o abismo nos lembra de que estamos vivos. Se essa reflexão tocou você, considere apoiar este canal com um like e se inscrevendo. E deixo uma última pergunta para reflexão. Se a razão não nos protege do vazio, mas nos dá consciência dele, como você escolherá viver sabendo que essa lucidez é, ao mesmo tempo, um peso e um presente?